que havia uma informação que a Polícia Federal vai soltar, tá, sobre a investigação do caso do Banco Master contra o Alexandre de Moraes e que não há mais salvação para Moraes. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para a gente entender, dizia tudo isso porque a CPI do crime organizado realizou uma reunião, salvo engano, está em reunião agora, né, e deve pôr para votação o relatório do senador delegado Alessandro Vieira Sergipe. O parecer de Alessandro Vieira pede o indiciamento na CPI do crime organizado de 3 ministros do Supremo: Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do procurador-geral Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade, tendo como pano de fundo as investigações da comissão sobre o Banco Master e as decisões do Supremo Tribunal Federal que limitaram os trabalhos da CPI. Ainda não? Então, Max, eu começo contigo essa rodada, Max. Me diz uma coisa, Max. 3 ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República com pedidos de indiciamento por uma CPI que é do crime organizado, Max. Exato, Pitoli. E nada mais justo, né? Eu acho que os fatos estão na mesa, né, Pitoli? As evidências estão aí. A gente tem todas as evidências que mostram o envolvimento, principalmente agora com o caso do Master, de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, com um banco que tinham fundos ligados a facções criminosas. Então, os fatos não faltam para justificar esse relatório. O que eu acho interessante, Pitoli, de tudo isso, é que o Gilmar Mendes hoje fez uma postagem, um textão daqueles no X, aonde ele comenta que não deveria ser possível você pedir o indiciamento ou pedir o impeachment de ministros numa CPI. O que, obviamente, não faz o menor sentido. Ninguém aqui, e nem mesmo o relator da CPI, pretende começar um impeachment pela CPI. Não é isso. Mas é um relatório, um parecer que mostra que houve crimes passíveis de impeachment. Houve crimes que os ministros cometeram, por exemplo, por julgar o caso relacionado ao Banco Master quando eles deveriam ter se declarado suspeitos. Isso aí está nos olhos está claro para todo mundo, tá? A olhos vistos, está todo mundo percebendo que eles não tinham a menor condição de julgar esses casos. É óbvio que o Gilmar Mendes sabe disso, é óbvio que o que o Gilmar Mendes está falando ali é apenas para ser colocado na mídia, é apenas para ser divulgado, né, fazer aquela confusão de sempre. No fundo, o que o Gilmar Mendes está fazendo outra vez é agir politicamente, tentando, na verdade, se blindar politicamente. E a gente ainda teve, Pitoli, mudança na composição da CPI. Pessoas que estavam ligadas à oposição foram trocadas por pessoas que são governistas, que são da base do governo Lula. Ou seja, para não aceitar esse relatório do Alessandro Vieira. Então você vê que a quadrilha se junta, né? Aqueles ali que estão ligados também, de alguma maneira, ao crime, eles parecem que se juntam, eles se blindam, eles se protegem. Infelizmente, nada de novo, Pitoli. Conosco, enquanto mais uma vez eu agradeço a sua audiência, e é importante, e é por isso que eu pedi coloquei esse tema para o Edu e para a gente discutir isso com o Max também, e a gente já vai ouvir a Zizi na sequência, porque a gente está falando de algo que não coloca de um lado oposicionistas, bolsonaristas, vingativos, que querem a perseguição e por isso, pela prisão do presidente Bolsonaro, querem o indiciamento do Moraes. Não, nada disso. Na presidência da comissão, Contarato. Na relatoria, um MDBista. E o que nós temos é o pedido do indiciamento com base no que se trata, no que a gente vem tratando, aliás, sobre Banco Master.
e que não deixa nenhuma dúvida do ponto de vista desse embasamento, do que traz esse pedido de indiciamento. É muito claro o que fez Moraes, o que fez Toffoli, o que fez Gilmar Mendes e o que fez Gonê. Não deixa nenhuma sombra de dúvidas, né, de que, de fato, tratando do caso Banco Master, e é interessante, né, porque a gente está falando da CPI do crime organizado. Quando a gente fala de Banco Master, indiciamento de ministros do Supremo e também da Procuradoria, do Procurador-Geral da República, é porque há envolvimento com o crime organizado. Se eu pensar em Oliver Ortiz, narcotraficante internacional, que apontam como um dos responsáveis, donos do banco, provavelmente ao lado de Tanuri, usando de Vorcaro, dos fundos de investimento aqui do Brasil, que nós vamos tratar na sequência, que também certamente tem relação com facções criminosas. Então eu estou dizendo que estes ministros e o procurador, segundo o relator da CPI, eles podem ter envolvimento com dinheiro pago através do narcotráfico, a defesa de fundos de investimento, Banco Master e, consequentemente, a defesa do narcotraficante internacional. Olha a relação gravíssima disso. Max, quer ver só o tamanho da confusão, Max? O relatório final da CPI do crime organizado aponta conexões entre facções criminosas e o sistema financeiro. E aí eu vou fazendo essa costura com o pedido de indiciamento de ministros do Supremo, juntando tudo o que a gente já ouviu. Isso aqui não é uma conversa de botequim, né? Mas você já deve ter conversado ali na roda de amigos, né? Será que aquele ministro tem relação com o PCC? Pô, será que aquele ministro, será que aquele lá tem ligação lá em Portugal também com o crime? Não sei, a gente já conversou de tudo na vida, não é verdade? Mas, Max, quando o relatório aponta que há conexões entre facções criminosas, e a gente sabe no Brasil de quem se trata, e o sistema financeiro, a gente também já sabe do que se trata. Isso amplia, sem dúvida alguma, o peso político desse caso Master e aumenta, sobremaneira, a pressão sobre Banco Central, que já descobrimos que tem corrupto lá dentro, entregando todo o esquema, a CVM, a Receita Federal e o Ministério Público, Max, para então aprofundarem as investigações financeiras sobre o esquema. Só que a gente está falando investigações financeiras, aí a CPMI não anda no Congresso porque o Alcolumbre não deixa, porque tem a questão da Amprev, tem a questão da Rio Prev, tem a questão da Amazon Prev. Veja, e aí a gente chega no Supremo e tem o pedido de indiciamento de 3 ministros, Max. Max, exatamente. Chegaram nas facções, chegaram no sistema financeiro e chegaram em quem protege a turma, Max. Exatamente, Pitoli. E a gente lembra daquela investigação que foi uma das origens dessa CPI que mostrava o banco do PCC. Banco que lavou bilhões de reais e a gente viu ali um banco, mas a ideia que a investigação mostrava é que haviam várias instituições financeiras envolvidas, vários fundos de vários bancos envolvidos, e logo depois as investigações foram avançando. Quando veio a investigação do caso do Banco Master, a gente também descobriu que diversos desses fundos que estavam ligados com facções criminosas que faziam essa engrenagem, né, esse papel da lavagem de dinheiro do crime, também tinha relação com o Banco Master. E aí fica a pergunta, Pitoli, que você já colocou, mas que é importante reforçar: quais outros bancos estão envolvidos? Aí eu tenho ouvido uma informação de que haverá aí um outro grande banco que logo vai aparecer nas investigações. Como eu não confirmei essa informação, prefiro não falar qual que é o banco, mas estão dizendo aí que vai surgir um grande banco, né, nessas investigações que a Polícia Federal tem feito, mostrando o mesmo esquema, é o mesmo estilo do Banco Master, né? Você tem
essa fraude, né, de crédito, ou seja, aqueles créditos podres, aqueles investimentos que prometem grandes retornos e que, no fundo, a gente sabe que aquele dinheiro era pego e colocado para outro lugar, e também esse esquema de lavagem de dinheiro. O que a gente percebe no Brasil, Vitória, é um enorme esquema financeiro criminoso, que não é só a questão de você estar lá, colocar o seu dinheiro, investir, como é em todo lugar do mundo. Não, a gente está falando aqui de uma peça fundamental para o crime organizado conseguir lavar o dinheiro. Porque não adianta você ter todo o trabalho da produção, distribuição, venda, né, da droga, e depois você vai fazer o que com aquele dinheiro? Então você precisa ter um esquema multibilionário de lavagem de dinheiro. E o que a gente está começando a ver, começando a observar, é o tamanho desse esquema, quantas pessoas estão envolvidas, inclusive autoridades, ao que tudo indica nas investigações, e instituições financeiras. Então aquilo que parecia ser um país normal está se mostrando, Pittoli, algo enorme, um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de narcotráfico muito maior do que muita gente poderia pensar a princípio. Agora, é também importante colocar aqui nesse conjunto a questão dos Estados Unidos, que vem falar para o governo brasileiro que quer ver PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos já identificou, eu acho que eu trouxe essa informação aqui no programa anterior, os Estados Unidos já identificou há algum tempo esse esquema multibilionário de lavagem de dinheiro, não só do narcotráfico, mas do terrorismo internacional, tá? Que usa do sistema financeiro brasileiro, que tem regras, né, muito, muito tranquilas, não se compara às regras do sistema financeiro americano, que são muito mais rígidas, tá? Então, o Brasil hoje ele se tornou um hub, se tornou um foco da lavagem de dinheiro, tanto do narcotráfico quanto do terrorismo internacional. Então, ele está na mira do governo americano também por causa disso. E essas investigações, a investigação da seção 301, ela também faz referência a isso. Então, tem muita coisa para sair, tá, Pittoli? Eu acho que a gente vai ter aí as próximas semanas aqui no programa bastante movimentadas para a gente comentar e, óbvio, sempre com conexão com essas autoridades do Brasil. Agora a gente está vendo aí ministros do STF, mas tem gente do Legislativo, tem gente do Executivo, tem gente toda a parte do Judiciário. Então, o que ainda vai ser revelado, o que a gente vai ver ainda, vai mexer com muita gente. Lembra que o Globo, acho que foi ontem ou anteontem, teve um artigo em que dizia que não há mais salvação para a biografia de Alexandre de Moraes. Era um artigo do Globo que dizia que o Lula deveria largar a mão do Alexandre de Moraes, aí dava lá 3 razões, a terceira razão era essa, que havia uma informação que a Polícia Federal vai soltar, tá, sobre a investigação do caso do Banco Master contra o Alexandre de Moraes e que não há mais salvação para Moraes. Então, vai ainda surgir muita coisa por aí, Pittoli. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.